Vamos continuar. Segunda proteção que devemos para a nossa vida, para a nossa família. Devemos proteger nossa vida e a nossa família, por incrível que pareça, de pessoas próximas. Léo do céu, o que você está dizendo? Primeiro texto que eu quero ler com vocês, 2 Samuel 11, versículo 1 ao 4 somente. Diz assim a palavra de Deus: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Deus enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi, o rei, permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Olha comigo esse texto. Versículo 1 está mostrando que era a época do povo ir para a guerra. O rei, que era o principal aqui, não foi, ok? Versículo 2 ao 13, o que acontece? Ele vê uma mulher muito bonita e procura saber quem ela é. Joia? Lembrando que na cultura do Antigo Testamento aqui tinha a poligamia, ele poderia ter outras mulheres, sem problemas, desde que não fosse desde que não fosse casadas, né? Versículo 2 ao 3, ele procura saber quem ela era e sabe que ela era casada com um dos seus líderes, inclusive, subordinado a ele. Versículo 4, o que ele faz? Manda chamá-la e deita-se com ela. A arrogância dele foi muito maior do que qualquer outra coisa. Ele não estava nem aí. O abuso de autoridade aqui do rei Davi destruiu a família de Urias. Aquele que era o líder, que era o superior, que tinha hierarquia sobre a vida de Urias, destruiu a família dele. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de algumas notícias, de algumas coisas, de tantos abusos que nós vemos. Vai só observando o texto bíblico. Davi, na sua hierarquia, ele poderia ter todas as mulheres que eles quisessem, mas ele foi lá e destruiu a família do seu subordinado. Continuando, 1 Coríntios 5, 1 e 2. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês, da igreja, possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Aqui agora um abuso protegido pela própria instituição. Nós não sabemos o que é que levou a essa comunidade de Corinto a aceitar esse relacionamento do filho com a mulher do pai. Uma coisa é, o apóstolo Paulo chegou com tudo, advertindo e dizendo: expulsa esse está fora. Ou se arrepende, ou não faz parte do povo de Deus. Continuando, outro texto que eu quero citar com vocês, 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1 ao 14, uma história terrível também entre dois irmãos. Olha só, vamos ler juntos. Depois de algum tempo, Amon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito, não é minha Tamar não, viu? Deixa ele brincar com ela. Apaixonou-se por Tamar, ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meio-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amon, filho do rei: por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Então disse Jonadab: vá para a cama e finja estar doente. Preste atenção no que você está lendo. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permita que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Amon atendeu e deitou-se na cama, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão, Amon, e prepare algo para ele comer. Assim Tamar
foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amon deu ordem para que todos saíssem. Depois que todos saíram, Amon disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amon não quis ouvir. E sendo mais forte que ela, a violentou-a. Versículo 1 mostra então Amon se declarando apaixonado por Tamar. Menina, principalmente mulheres, e casadas também, cuidado com os homens que se chegam diante de você, estão apaixonados por você. Viu? Primeiro sinal, homens também, mas mulheres muito mais. Versículo 2, ele estava angustiado, adoecido por não conseguir se aproximar dela. Versículo 3 ao 7, ele finge doença, está doente para se aproximar dela. Cuidado com as cenas, com as coisas que estão acontecendo, gente. Proteja sua família de pessoas próximas, proteja sua vida. Versículo 8 ao 10, essa jovem não desconfia e vai lá à casa do seu irmão, que estava tramando tudo por ordem do próprio rei. No versículo 11, existe a primeira tentativa de contato. Ele quer forçá-la a ter um contato físico. No versículo 12 ao 13, ela resiste. Ela resistiu, e isso é uma conotação de abuso que a gente vai ver, inclusive na nossa lei, daqui a pouquinho. Mas aí chega no versículo 14, o que acontece? Ele abusa. Todo assediador, ele vai agir buscando de todas as formas te ludibriar, te convencer, te perseguir. Ou você cede, ou ele te abusa, ou ele força. Estão aí comigo, gente? Amém? Eu sei que o assunto não é muito gostoso nessa parte, mas é muito sério. Eu ia trazer umas reportagens, mas me deu tanto enjoo que eu nem peguei todas. Procura depois na internet, você vai olhar assim, abuso sexual de pastor. É terrível, gente. Eu sei que todos nós somos seres humanos, vulneráveis. É por isso que a gente precisa se cuidar da minha vida, cuidar da minha família. Na nossa sala, que agora é de atendimento, a gente tem uma câmera lá, viu? Se você chegar lá, é aquele negócio, sorria que você está sendo filmado. Mas fica tranquilo que não tem áudio. Mas é muito sério. Eu quero trazer algumas notícias para você aqui, aquelas que dá para trazer, porque outras eu fiquei com nojo, sinceramente, falei, não vou citar isso não. Em 2020, os canais oficiais do governo, né, o Ligue 180 e o Disque 100, Ligue 180 e Disque 100, em 2020, receberam juntos 4.686 denúncias de estupro de meninas até 14 anos. Segundo o novo painel de dados lançado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no último domingo. Os números indicam que, considerando apenas o registro feito nestes canais, uma menina é violentada a cada 2 horas no país. No total, foram 5.679 denúncias de estupro contra crianças e adolescentes até 14 anos em 2020. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos divulgou neste domingo, aqui no site, dia 7, que os canais Disque 100 e o Ligue 180 do governo federal registraram 105.821 denúncias de violência contra a mulher no ano passado, 2020. O dado corresponde a cerca de 12 denúncias por hora. Cada hora tem 12 denúncias. Desse total, 72% se refere à violência doméstica e familiar contra a mulher, incluindo ação ou omissão que causam morte, lesão, sofrimento físico, abuso sexual, psicológico e assim danos morais ou patrimoniais. É complicado, não é?
Aí de repente você pensa, mas agora com esse negócio de lei de assédio, tudo é assédio, né? Mais uma reportagem para você. Na maioria das vezes, sobre abusos, sejam morais, sexuais, na maioria das vezes, os casos que chegam à justiça, dizem respeito a situações ocorridas no ambiente de trabalho, de hierarquia. Os casos podem ser de chantagem ou de intimação, de acordo com o Ministério Público do Trabalho. No primeiro, há a exigência de uma conduta sexual para evitar prejuízo. No segundo, há provocações inoportunas, com o efeito de prejudicar a atuação da pessoa, ofendê-la, intimidá-la e humilhá-la. Mas também pode ser de professor contra aluna, de profissional de saúde contra paciente e até pastor contra fiel que congrega na igreja, afirma a doutora Maíra aqui, e a pena é de 1 a 2 anos de detenção. Ana Lúcia, numa outra reportagem, responde aos comentários de quem diz que agora tudo é assédio, explicando sobre reciprocidade. Ouça aqui, mulheres, principalmente. Se você olha, se alguém está olhando para você e a pessoa olha de volta e você olha de volta, se faz um comentário e ela responde, tudo bem, é normal. Você quer paquerar, você é livre, você fica à vontade. Paquera é paquera. Agora, relações afetivas são comuns no trabalho. Mas se você olha e o outro abaixa a cabeça, se faz um comentário e o outro fica sem graça, mas mesmo assim insiste e no outro dia faz de novo e a pessoa ainda não está mostrando interesse, aí já estamos no campo do assédio. Quem sabe você, mulher, tem sido perseguida, sofrendo assédio. E o que fazer? Vai ficar calada com vergonha? Leia as reportagens, o tanto de notícia, é terrível, porque ela é mais vulnerável, se cala, fica com vergonha. Se é casada, vai falar com o marido como? E o pior, que as pessoas próximas também estão no contexto religioso. Estão aí comigo, gente? Amém? Cadê o papel da igreja? E aqui eu não falei ainda de idosos, de crianças, de outros vulneráveis e tantas coisas que existem. Proteja sua vida e sua família de pessoas próximas. Certa vez, tive o desprazer de ouvir de um pai, da criança sofrendo abuso, e a criança dizer, eu não sou um monstro, porque a criança começou a crescer, começou a ver na escola o que aconteceu, e começou a se sentir um monstro. Você tem filho pequeno? Cuidado. Tem amizades, cuidado com os tios, cuidado com os avós, cuidado. Amém, gente? Não estou dizendo que a gente tem que ficar neurótico, mas a gente tem que ficar atento. Antigamente, né, a gente olha nos textos bíblicos, se recomenda o ósculo santo, né? Tudo bem que era entre homens, né? Hoje em dia, eu acho que se os apóstolos chegassem aqui, eles iam, diante de tanta imoralidade da nossa cultura, eles iam recomendar no máximo o soquinho, né? Ou como o pastor Rep está fazendo assim, diga não ao soquinho. É isso, tudo bem? É isso, vai cumprimentar. Se você fala paz do Senhor, boa noite. É assim. Faça de mim, Satanás. Sim ou não, gente? Não aceite perseguição, não aceite assédio, diga não, resista, não aceite ficar calado. A igreja também não pode ficar calada diante de tantos abusos. A gente tem que se colocar, se levantar e clamar e orar pelas crianças, pelas mulheres, pelos vulneráveis, em nome de Jesus. Amém.